A gente, ô Márcia, nós estamos aqui assim, hoje temos aqui o Marco, a Bernadette, a Nicola, né? E você, porque o pessoal assim, semana passada até tinha mais gente, né? Hoje o pessoal assim mingou, assumiu todo mundo. Até Júnia, que vem nesse horário, porque Júnia só pode nesse horário também, Márcia, igual você. Aham. Mas ela não apareceu ainda. Vamos ver se ela vai aparecer. A gente, não sei se você viu o programa, você estava no dia da. Desculpa que eu não lembro, tá? Mas você estava no dia da abertura, Márcia? Tava Tava, sim. né? Então, a gente começou a trabalhar com a nossa ideia, né? É, e a gente tem discutido essa ideia. Eu vou abrir aqui, eu vou compartilhar o nosso PowerPoint da semana passada, que eu já emendei com o dessa semana, gente, porque eu sou essa pessoa. Espera aí só um pouquinho. Que eu tô aqui abrindo. Tá. Aí, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Me digam se vocês veem, porque eu não vou mais ver vocês. Vocês estão vendo? Uhum. Sim, Tá, pode ver. beleza. Esse aqui foram os slides da semana passada e eu acrescentei outros para essa semana, tá? E aí fiz daquele jeitinho que vocês queriam, um pouco de inglês e tal, então a gente vai chegar lá. Eu queria só fazer um apanhado geral rapidinho antes da gente chegar onde a gente estava na semana passada, só para Márcia não ficar perdida na discussão, tá? Então a gente está discutindo essa história desse estado de deriva, né? Nesse estado assim que a gente fica um pouco perdido em algumas questões relacionadas à educação, e a gente dividiu isso em várias esferas, né? Essas questões a gente dividiu em esferas. E aí a gente chamou a primeira esfera de esfera política. E a gente discutiu um pouco na semana passada essa coisa da esfera política da educação linguística. A gente discutiu um pouco sobre essa coisa do que é educação linguística, o que está envolvido nisso, se a gente faz, ou seja, que a gente gostaria de fazer esse tipo de educação. E aí a gente chegou à conclusão que a educação linguística é uma educação que é voltada para o mundo, na verdade, por meio da língua. Mas é uma educação necessariamente crítica, não é uma educação sobre língua. Então, não é a gente ensinar o aluno sobre a língua. Ah, esse é o verbo to be, ele conjuga assim, isso aqui é uma preposição, aquilo ali é um advérbio. Não é isso. É a gente usar a língua para aprender criticamente sobre o mundo. Né? Então, isso é educação linguística. Foi essa, mais ou menos, essa finalização que a gente chegou sobre o que é educação linguística. E aí, a gente discutiu também essas coisas, essa história da esfera política. O que é política? Política tem a ver com o quê? Tem a ver com quem? Como que a política e a educação linguística se relacionam? O que está envolvido nessa esfera? E aí a gente falou um pouco sobre a política partidária e a política e as políticas públicas de educação. E como que as políticas públicas de educação são definidas pela política de governo, pelas políticas partidárias, né? Então, que educação linguística, educação de um modo geral, inclusive educação linguística e política se relacionam justamente nesse ponto, né? Em que são as políticas de governo que acabam definindo os rumos da educação, né? Inclusive da educação linguística. Então, muita coisa e muita gente está envolvido nessa esfera, né? Decisões, escolhas, políticos, a sociedade de um modo geral, os alunos, as escolas, os professores, a formação docente, por aí vai. Esse tanto de coisa está envolvido nessa esfera. Aí a gente falou um pouco das políticas públicas, né? Aí eu dei assim só alguns exemplos. Falamos que a gente já teve várias políticas públicas no país, aqui são só exemplinhos de algumas, os parâmetros curriculares, as orientações curriculares, a base nacional, né? Assim, de tempos em tempos a gente tem políticas novas, dependendo do governo que está no comando do país, a gente tende para essa ou aquela visão de mundo e tenta colocar essa ou aquela visão de mundo dentro da educação, porque afinal de contas a escola é um grande espaço de poder, né? Porque educa toda uma sociedade, né? Então, as relações de poder atravessam a educação de forma muito contundente, digamos assim, né?
Aí a gente falou da nossa participação nessas políticas, se a gente participa ou não, e isso aqui é um depoimento de uma professora, é, a- apresentado pelo trabalho de duas pesquisadoras da Federal do Espírito Santo, em que essa professora conta que ela não participou da organização, das decisões, das escolhas que fazem hoje a BNCC, né? Porque não houve tempo para isso, não houve organização suficiente que desse aos professores essa possibilidade, ou pelo menos a muitos professores essa possibilidade. Então, assim, a gente ficou discutindo quanto que nós, professores, somos ou não envolvidos nas decisões que dizem respeito ao nosso trabalho. Quando a gente vê, chega uma ordem de cima. Quando a gente vê, chega uma política pública nova. Quando a gente vê, chega um material na escola que a gente nem sabia que existia. Né? Que a gente é pouco envolvido nessas decisões que acabam partindo de cima e atingem a gente em cheio nas nossas salas de aula, nas nossas práticas docentes, nas nossas relações com os alunos, nas nossas escolhas de material didático, nas formações que a gente decide ou não fazer, até nas possibilidades ou nas oportunidades que a gente tem ou não de fazer formação, né? Dependendo do montante de trabalho que a gente tem ou precisa ter até para poder sobreviver, né? Então a gente estava discutindo um pouco sobre isso. Aí eu trouxe assim algumas falas, né, que circulam aí pela sociedade sobre educação, sobre o professor, essas crenças de que o ensino de inglês na escola tem baixa qualidade, né, assim que o professor na pandemia não quis trabalhar, né, assim que é uma fala de um parlamentar, ou seja, de um político desses que decidem os rumos das nossas vidas profissionais, né? Desculpem, eu ainda estou saindo de uma gripe. E o contraponto de uma professora que diz que na pandemia a preparação de aulas demandava muito mais tempo, muito mais trabalho do que fora da pandemia. Né? Então, assim, essas vozes que circulam na sociedade e quais são as vozes que têm mais repercussão, justamente porque ocupam o espaço de poder, do que as vozes que têm menos repercussão. Né? Então, as vozes parlamentares, as vozes de agências como o British Council, e a gente estava discutindo por que o British Council está dando palpite na educação brasileira. O que o British Council tem a ver com isso? Quais são os interesses do British Council na educação pública nacional, no nosso país? A gente não está dando palpite da educação lá da Grã-Bretanha. Né? Então, por que eles estão dando palpite aqui? Né? Assim, como é que a gente abre espaço para que essas coisas aconteçam? Né? Então, era sobre isso que a gente estava falando, né? Aqui a gente mostrou um vídeo sobre a greve dos professores, né? Assim, e que os jornais sempre anunciam que a greve prejudica a sociedade, né? E aí a gente viu a reportagem do reconhecimento de que sim, de que é verdade que os alunos ficam de certa forma comprometidos, mas que também é verdade que a não greve compromete ainda mais o trabalho dos professores, afinal de contas, tem uma questão aí de condição docente, né? A condição para trabalhar. Né? Assim, a gente precisa trabalhar, mas precisa ter condições para isso, inclusive em termos de remuneração. Né? Então, por isso, a decisão dos professores em se manter em greve, e havia, no nosso encontro passado, uma discussão, eu acho que entre a Gabriela e a Júnia, sobre essa necessidade da greve e o sucesso ou insucesso desse tipo de medida, se a greve é bem sucedida ou não, e se há outros meios de reivindicação dos direitos trabalhistas dos professores, da condição de trabalho dos professores nas escolas. Então, é, depois disso, a gente estava discutindo exatamente assim, essa coisa do estado de deriva, né? Assim, dentro dessa esfera política, e o que é esse estado de deriva? Então, eu tentei um pouco definir isso aqui, né? Essa sensação que a gente tem da gente estar sem rumo, sem direção certa. Lembrando sempre que esse sem rumo e sem direção certa, dentro desta esfera, que é a esfera política, né, da educação. Então, se a gente se sente assim meio desgarrado, sem controle do que está acontecendo, e até sem vontade própria, né? Parece que tem outras pessoas decidindo coisas pra gente. Assim, a gente fica meio ao sabor das correntes e dos ventos, né? Então, a deriva tem a ver um pouco com essa história de estar à mercê, né? Ou seja, completamente dependente de outras pessoas ou de outras coisas que acontecem, né? De outros acontecimentos. Então, assim, a gente fica meio que sujeito à vontade alheia, sujeito à vontade de outras pessoas, às decisões que elas tomam, as crenças delas, as ideologias delas, né?
e como é que a gente se posiciona, se a gente se posiciona dessa esfera, que é a esfera política da educação e da educação linguística, que é o nosso caso, né? Porque, afinal de contas, somos professores de línguas. Então, eu acho que a gente parou aqui na reunião passada, né? Fiz um bom resumo, gente? Foi isso mesmo? Esqueci alguma coisa? Tá Foi excelente. show, tudinho. Muito bom. Beleza. Tá vendo? A minha memória da semana passada para cá funcionou. Bom, aí, quando a gente fica, agora vem a próxima parte, o finalzinho da semana passada e o que a gente discutiria hoje, porque assim, como a gente organizou o nosso trabalho, a gente organizou em três partes, né? Então, assim, a primeira parte dessa discussão sobre a esfera política era a gente provocar. Então, esse primeiro, a sexta-feira passada, era a gente provocar a nós mesmos, as nossas discussões, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos sobre essa esfera política. Hoje, o nosso verbinho é elaborar. Então, a gente vai primeiro terminar o provocar e aí a gente passa para o elaborar, que é a gente elaborar as nossas ideias e os nossos sentimentos sobre essa esfera política, tá? Então, eu continuo aqui um pouquinho ainda na provocação, que era da semana passada, tá? Então, nessa vibe da provocação, a pergunta que tinha em seguida era: que impactos a política pode ter na educação, gente? O que vocês têm a Para dizer? mim, tem impacto bastante negativo. Bernadette, como assim? Porque Sempre. absolutamente eles não reúnem os professores para saber das inquietações, para saber do que precisa melhorar, em que o Estado pode colaborar. É uma coisa decidida de cima para baixo. Então, eu realmente não acho positivo, não. Não Aham, sinto positividade nisto. certo. Ô, Beleza. Lena, e engraçado que aconteceu um fato lá na escola esses dias para trás, que Ah, para poder, eles queriam criar uma sala de recursos para poder reunir aqueles alunos todos lá que estão fora da faixa etária, queriam colocar todos numa sala só. Não sei quem aqui trabalhou com PAV, né? Que é aquele projeto, mas eles queriam tipo fazer uma coisa assim. E não perguntaram professor nenhum da escola, sabe? A aham. própria Secretaria da Educação foi lá e criou a sala, excluiu uma sala, Olha. excluiu aula de professor que tinha extensão, fez aquela confusão. Aí até que a hora que a diretora teve conhecimento do que estava acontecendo, ela teve que intervir. A sorte que ainda deu tempo dela reverter o quadro, Ah, porque eles estavam criando uma sala de recursos para poder colocar esses alunos, mas assim, e excluindo uma sala inteira, professor perdendo aula, sabe? Tava a maior confusão. Então, assim, nós estamos completamente à mercê, né, do que eles propõem. Porque eu acho aham, que eles pensam assim, não, isso aqui é bom para o Estado, o professor não, para. Eles não pensam em nenhum momento, nem no professor, nem no aluno, em ninguém. Eles querem fazer tudo por conta própria. Ô, Márcia, e quando a diretora negou e reverteu, ela teve a oportunidade de falar para eles que isso daí Teve, não porque teve que cabia, justificar. que A maioria dos pais também foram contra, porque tinham muitos alunos lá que não iam fazer parte do projeto, estava na faixa etária certa. Eles pegaram todo mundo, assim, por exemplo, uma sala inteira, e julgou nesse projeto, sem fazer um critério, sem nada. que absurdo, nossa senhora, Pois é, dá nojo. é pois é. muito complicado, muito difícil. É muito difícil mesmo. É muito. Eu vou já comentar sobre isso. Vamos ver se mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isso. Eu achei legal essa questão assim da gente falar, né, que é muito de cima para baixo, né, as coisas. E aí nós não somos ouvidos. E Aham, foi até uma coisa que a gente estava falando também no encontro anterior, é de como o aluno também não é ouvido. aham, Eu acho que talvez assim a gente deveria conseguir pensar alguma forma da gente colher o que o aluno, né, a gente pensar em alguma metodologia, alguma abordagem que seja possível a gente
primeiro, ensinar a esse aluno como ele fala, né, sobre o próprio processo, porque muitas vezes o aluno ele não tem essa, assim, ele não sabe elaborar. Ele sente o processo, ele vive o processo, mas ele não sabe elaborar. E isso passa um pouco por nós também, principalmente, né, no ensino de língua, né? A gente está Aham. falando de como se expressar com a língua. Mas eu acho que talvez a gente deveria ter alguma política nesse sentido que vise de alguma forma ver o que o aluno pensa sobre a educação que ele recebe, né? Exatamente, acho legal. Olha aí a pesquisa, Nicola. Ah, projetinho. Projetinho, exatamente, né? É. Legal. Eu acho que assim, é uma coisa importante da gente pensar aqui também, gente, sabe o que que é? Porque eu coloquei assim, impactos da política na educação, mas assim, impactos da política na educação linguística. No Brasil, olha só, houve um momento nesse país em que as línguas estrangeiras na escola incluía também o espanhol. Lembram disso? Até recentemente, né? E aí houve toda aquela preparação para que houvesse professores de espanhol em número suficiente, para que houvesse material didático de espanhol, né? E aí, de repente, um novo governo, numa nova política, hoje a gente tem o inglês na sala de aula. E assim, que além de tudo é uma língua obrigatória. E aí, assim, é verdade que os documentos dizem, o inglês é obrigatório e a escola pode oferecer outras línguas. Mas esse pode oferecer outras línguas é real no Brasil, gente? Ou pelo menos de um modo geral no Brasil? A gente sabe que tem lugares no Brasil que oferecem outras línguas, principalmente no sul, né? Nas fronteiras, nos lugares onde há comunidades alemãs, italianas. A gente sabe disso. Mas, de um modo geral, a gente acaba oferecendo só inglês e reproduzindo aí esse imperialismo, né, da língua inglesa no Brasil. Pensa bem. Né? Então, assim, essa é uma decisão tomada nas esferas do comando do Ministério da Educação, nas esferas do comando do país, né, e que impacta a educação linguística nossa. Olha só. Então, assim, os professores de espanhol, de um dia para o outro, ficaram desempregados. Pensa. Vocês estão me acompanhando? Eu estou. Sim, sim. Né? É porque eu não estou vendo vocês, e aí, né? Enfim. Mas era Eu só fico isso que eu. balançando as cabeças aqui. Pois é, eu não vejo. Bom, enfim. Aí, tem uma outra pergunta aqui, olha, que na verdade, é um impacto grave disso, né, gente? O impacto, porque a pergunta é assim, né? Que impactos a política pode ter na educação? Então, um impacto grave da política na educação é essa tendência, esse discurso que começa a se consolidar no Brasil, que é o discurso da privatização da educação pública. E esse discurso é gravíssimo. Pensa, gente, como que no Brasil a gente pode ter escola particular para a população inteira, gente? Não tem condição, não. Terrível, Não, não, terrível, não tem horroroso. condição, né? Então, vou mostrar para vocês um pedacinho só de um vídeo, esse vídeo que está aqui embaixo. Vou mostrar só um pedacinho para vocês. Peraí, deixa eu só achar ele aqui, que eu já tinha separado. Cadê, gente? Peraí. Acho que é esse aqui. Peraí. É. Ô, Lena, parece que tá sem áudio. Oi? Parece que sem tá sem áudio. áudio. É, tá sem áudio, Tô gente. sem O áudio, áudio não tá Lena. saindo aqui. Ai, vocês não estão ouvindo? Não. Que Não, está droga. sem áudio. Ai, que pena, gente. Eu não Se sei for, como. Ah, se for do YouTube, às vezes dá pra usar aquela opção de compartilhar a guia. Quando no Google Meet, quando a gente quer ver, quando compartilha naquela telinha, sabe? Quando a gente aperta pra compartilhar. peraí. Mas eu tô compartilhando. Ah, tá, peraí.
Aí tenta desativar Peraí, isso. stop presenting. Tá. Aí olha se vai aparecer uma opção assim, Só compartilhar uma aparece guia. tela cheia. Tela inteira. Ai, jura? É, Não. só aparece isso. Lucas, você tá aí? Lucas está. Estou. Eu tinha caído aqui. Eu vou te mandar o link. Vê se você consegue compartilhar esse coisa pra gente. Peraí. Compartilhar. É um vídeo? É, É um vídeo? Então eu vou compartilhar no outro computador ali, porque compartilhando por aqui não fica tão bom. tá. Eu tô mandando o link aqui no chat. Você pegou o link? Vamos ver se pegou o link. Gente, essa discussão tá fazendo sentido para vocês? É claro que Demais, sim. e- É muito atual essa discussão. Importante. E para É além importante, disso, Bernadette. Sim, Ô, Márcio, Marco, você diga. fez um comentário show aí, hein, Marco? Porque é verdadíssimo, assim. Eu vejo sim, né? A gente vê isso. Estou com um vídeo aqui. Posso começar a compartilhar? Pode. Então vamos lá. É só um pedaço, tá? A gente não vai ver o vídeo todo, não. Ele é super longo, assim, é só um pedacinho só pra gente ter uma ideia dessa Ok. história da privatização, tá? Então vamos lá. Vocês conseguem ver? Peraí. Sim. Sim, Está projetando. Aí, Ok? beleza. Vamos lá. Se o áudio não estiver bom, só falar, ok? Tá. E para além disso, eu queria falar sobre a questão da educação, que também foi bastante discutida no sem final áudio. de semana. Sem áudio? É, eu também não tô ouvindo. Ué, que estranho. Vou fazer o seguinte então, pera aí. Já sei o que eu vou fazer. Então, só um segundo que eu já sei o que eu vou fazer. Vai ser o mesmo problema que deu no outro lá. Eu vou compartilhar a minha tela por completo. Compartilhar. Me digam caso vocês não consigam escutar. Tá. E hoje parece que vai acontecer. E para além disso, eu queria falar sobre a Continua questão sem da áudio. educação. Continua sem áudio? Ah, mas então eu não sei qual que é o problema. Peraí. Tem um negócio de compartilhar áudio É o que eu não sei aonde é. tô procurando aqui, só um segundo. É. Ô, Lucas, vamos deixar, porque senão a gente acaba perdendo muito tempo. É uma pena. Mas eu vou. Pena mesmo, né? Realmente não. Vai Ô, tentar- Lena, Peraí só um pouquinho, Nicola. Deixa eu ver se ele vai tentar aqui. Deixa eu ver aqui. Pode dar o play, Vamos lá, Lucas. mais uma vez. Que também Pra foi ver se bastante vai. discutido no final de semana. E hoje parece que vai acontecer Não. um encontro Não, de né? Tá sem reitores de áudio. universidade. Pois é, então. Que eu não pena. sei o que Que pode pena ser. mesmo. Estranho. Diga, Nicola. Se ninguém se importar, eu tinha umas gambiarra que eu fazia quando eu estava dando aula online, que dava certo. Aí, se quiser, eu posso tentar aqui. Ver se eu Por consigo, favor, favor. o link tá aí no chat. tá? Aquelas coisas assim que a gente inventa, que dá certo para salvar a gente Sei. na hora do aperto. Sei. Pode tentar. Se der certo, beleza. Se não, eu deixo o link pra vocês verem o vídeo depois, tá? Tá bom. Ai, tá bem. Que pena que a Júnia não veio hoje, que a Júnia é toda engajada nessa história da política, né? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Sim, Tá. Ouvindo sim. só que a gente não tá vendo. É, Ah, isso. tá. Agora acho que vai dar pra ver. Livre de clichês. Vai. Ele brilhou. Põe tela cheia pra gente, Nicola, por E favor. para além disso, eu queria falar Aí vocês me falam se a qualidade assim tá legal. Tá. sobre a questão da educação, que também foi bastante Tá ótimo. Tá dando pra ouvir? Tá dando. sim. Ah, então tá. discutido no final de semana. E hoje parece que vai acontecer um encontro de reitores de universidades com
o presidente Jair Bolsonaro e com o ministro da Educação, na verdade, não com o Bolsonaro, com o ministro da Educação. E em pauta a discussão que já vinha sendo veiculada sobre possível privatização de universidades, possível cobrança de mensalidade em universidades públicas. O que vocês acham em relação a esse desmonte da educação pública que tem acontecido no Brasil? Desde o primeiro dia de governo, isso ficou claro, né? Travou. Acho que foi a internet, travou, né? Travou, que pena. Ela ficou congelada, né? Tá congelada. Nicola, você tá aí? Tá congelada. No Wolfgang. Frozen 2. Frozen 2. Hoje é o dia da Frozen, gente. Ai. Acho que a Nicola não tá aí. Ela deve ter deixado o vídeo. Nicola, você tá aí? Nicola tá. Cadê o Lucas? Voltei, gente. É Voltou. porque eu acho que eu deixei minha câmera aberta, aí a conexão ficou instável. Eu vou fechar minha câmera e o microfone. Tá. Joia. Voltei, acho que na parte mais ou menos onde o professor começou a falar. Agora você deixou de compartilhar com a gente. Tá, eu vou de novo aqui. A gambiarra funciona. Pois é. Para quem entende. O ministro da Educação agora está convocando os reitores. Essa reunião deve estar ocorrendo nesse instante. Mas o que foi anunciado é que haveria uma proposta para mudar o estatuto jurídico das universidades, de entidades públicas para entidades privadas, a cobrança de mensalidades em curso de graduação, contenção de recursos, evidentemente, que já está ocorrendo numa escala larga, enfim, dá à universidade um estatuto empresarial pelo qual ela teria que zelar, né? São coisas muito graves, porque as universidades federais, principalmente no governo Lula, mas também no governo Dilma, tiveram uma ampliação enorme, duplicaram o número de matrículas, né? Ampliaram muito a presença. Ai, gente, que pena, tá travando. Tá, pena demais. Tá freezing. Mas eu acho que eu vou deixar para vocês assistirem depois, então, que aí vocês podem assistir o vídeo todo, inclusive. Você vai mandar para a gente pelo Concol? Tá aí no chat já. Ah, tá. Mas eu posso colocar lá no Concol também. Ótimo. Tá? Mas já tá aí no chat, né? Então, assim, Que tristeza, né, gente? Mas Nicola, obrigada, viu? Obrigada mesmo, porque você tentou e conseguiu, né? Só que, né? Difícil, nem tudo né? na vida. Mas Você se importa de fazer uma última tentativa? Não, a gente não se importa. Então tá a bom. gente Então, importa, gente? Não, né? A gente não se importa. Não. Enquanto o Lucas vai abrindo uma aí. coisa que eu quero testar aqui, que eu acho que pode ser origem do problema. Então, só uma tentativa, né? Fazer o que. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos compartilhar. Uma janela. Opa, aqui. Compartilhar. E vamos lá. E para além disso, eu queria falar sobre a questão da educação, que também foi bastante você tá sem discutido som, no Lucas. Nada, né? Realmente não dá. Infelizmente, é uma pena. Ô, gente, vocês não vão acreditar. Na escola lá,
que eu dava aula online. Quem me falou... eu até lembrei que agora, que uma coisa que os menininhos que falavam assim... Gente, eles falavam assim, gente, desliga todo mundo a câmera para não travar. Eu acho que funciona também. Acho que o Meet é muito instável. A câmera pesa mesmo. O Meet é muito instável. Não tem problema, né? Mas a gente vê depois, né? Assim, o mais importante deu para pegar. Assim. A discussão é sobre justamente essa questão da privatização. Né? Eu sempre, assim, quando as pessoas têm dificuldade de entender o que significa privatizar a educação no Brasil, eu recorro ao exemplo do SUS. E eu fico dizendo assim, gente, imagina se esse país não tivesse saúde pública. Esse país aqui, que assim, a população de rua aumentou vertiginosamente. As nossas favelas são gigantescas. Né? As pessoas estão literalmente vendendo almoço para comprar janta. Sabe assim, as pessoas vão morrer à míngua se a gente não tiver saúde pública nesse país. A mesma coisa acontece com a educação pública. As pessoas não têm condições de pagar a escola nesse país, gente, pelo amor de Deus. Não é não? E aí o que eu queria mostrar para vocês era justamente isso, sabe? Da gente pensar, da gente discutir essa história dos impactos, né? Do impacto da política. Né? Assim, quando a gente pergunta que impactos a política pode ter, um deles um dos impactos é esse, né? Essa discussão, essa possibilidade, essa viabilidade que esse governo está criando agora, por exemplo, da transformação das universidades públicas em empresas, como, por exemplo, como esse professor estava dizendo para a gente. Né? Então, assim, o que eles fazem? Eles colocam a universidade à míngua. Então, corta recurso a ponto da gente não ter dinheiro para comprar papel higiênico, para pagar a luz. Sabe assim? E aí, isso assim, é meio como matar alguém de fome. Sabe? É mais ou menos isso que faz, né? E aí, a Nicola estava dizendo uma coisa no slide anterior, que era tipo assim, nossa, a gente tem que dar um jeito de fazer alguma coisa, né? E na nossa sexta-feira passada, que teve aquela conversa entre Gabriela e Júnia, Gabriela dizendo, olha, mas greve não funciona mais. E Júnia estava dizendo ao contrário, ela estava dizendo, olha, tudo que a gente conseguiu até hoje foi com greve, foi com o movimento de rua, foi com o movimento sindical, né? Então a pergunta sobre o nosso estado de deriva é quanto a gente está ou não à deriva nessa esfera política. A gente está entendendo o que está acontecendo? A gente está empenhado nessa esfera, né? E aqui eu trouxe uma fala do Foucault, algumas falas do Foucault, né? O Foucault diz assim para a gente, olha, viver em sociedade é, de alguma maneira, viver de modo que seja possível a alguns agirem sobre a ação dos outros. Sabe? Então, é tipo assim, olha como o governo age sobre as nossas ações. Né? Quando eles decidem as políticas públicas de educação, eles estão agindo sobre aquilo que a gente pode ou não fazer. Como a gente pode ou não fazer determinadas coisas. Sabe? Então, assim, viver em sociedade, essa ação sobre a ação dos outros, né? Essa coisa do conduzir condutas, né? Você conduz a conduta alheia, né? É uma maneira de dirigir a conduta dos indivíduos ou dos grupos. São modos de ação destinados a agir sobre as possibilidades de ação dos outros indivíduos. Então, assim, direciona, limita, constrange, impossibilita, ou o contrário disso tudo, viabiliza, possibilita, liberta, né? Depende do tipo de política que está sendo feita. Olha isso. Né? Então, assim, essa história do exercício do poder, que Foucault fala muito disso, né? O Foucault era um estudioso dessas relações de poder, então ele fala assim, olha, o exercício do poder é um modo de ação sobre a ação dos outros, o governo dos homens uns pelos outros. Então, tem alguns homens que governam outros homens, né? Ou seja, os seres humanos que governam outros seres humanos.
Aí é claro que vai depender das ideologias daqueles que estão no governo, né? E também das estratégias que muitas vezes são violentas, né? A gente tem visto, inclusive, nesses anos, as estratégias que geralmente são violentas de constranger o outro, ou seja, de obrigar o outro às ações que quem manda quer, né? Quem exercita este poder maior quer que sejam realizadas, né? Então, governar, estruturar o eventual campo de ação dos outros. É isso, essa história do governar, né? Assim, eu estruturo o contexto, né? As suas possibilidades, o seu campo de ação. E aí você, professor, vai agir dentro daquela estrutura que eu criei como governo para você. Né? Então, aí, essa é uma coisa importante da gente pensar, porque, assim, como nós estamos ou não relacionados à política vai fazer uma grande diferença. Porque aí uma outra coisa importante que o Foucault diz é que o poder só se exerce sobre sujeitos livres enquanto livres. Porque, veja, um sujeito acorrentado é um sujeito sobre o qual não há necessidade de exercer poder, porque ele já está acorrentado. Agora, um sujeito livre é o sujeito sobre o qual se exerce o poder, justamente porque esse sujeito tem a liberdade da resistência, a liberdade da reação. Sim, gente, está fazendo sentido? Total. Muito sentido. Beleza, né? E aí, aqui eu termino a sexta-feira passada, tá? Que é isso, né? A nossa luta definirá o futuro. Né? É sempre assim, a gente está lutando no presente por um futuro melhor. Né? Nós que somos da educação, a gente que trabalha com ensino, a gente que trabalha com língua, né? Que é pela língua que a gente constrói os nossos saberes, a gente entende o mundo, a gente entende quem a gente é, onde a gente está, né? Essa coisa toda, a nossa responsabilidade é enorme, né? Porque é justamente isso, é a nossa luta que vai definir os rumos da vida, os rumos da nossa sociedade, das nossas crianças, dos nossos idosos, né? Assim, das justiças e das injustiças sociais, né? Então, assim, essas eram formas que eu encontrei de provocar a gente, sabe? De provocar os nossos pensamentos e as nossas conversas sobre essa questão da esfera política da educação linguística, né? Algum comentário, gente, que vocês queiram fazer? Eu quero fazer que esse tema que você colocou, ele está muito, muito dentro da atualidade, política e educação. Você pegou o que a gente está vivendo e fez essa excelente explanação. Ô, Bernadette, muito obrigada, minha querida. Você é uma linda. Então, porque essa é uma coisa que me incomoda muito, sabe, gente? Eu fico muito incomodada com as políticas, né? Na pandemia eu sofri muito, sabe? Eu assistia ao jornal todo dia, o dia todo, às vezes, dependendo do dia, e eu sofri muito, assim, fiquei muito abalada emocionalmente, psicologicamente, com com todo o governo sobre as nossas ações, sabe? Então, assim, eu queria muito que a gente tivesse essa percepção desse espaço que a gente ocupa dentro dessa esfera política como educadores, como cidadãos, como seres humanos, como pais, mães, tios, avós, né? Como pessoas, como brasileiros, dentro dessa nossa sociedade, assim, tão prejudicada, né? Assim, nesse momento histórico que a gente está vivendo. Então, assim, eu achei que seria importante da gente pensar nessas questões, né? E a nossa esfera política não termina aqui. Então, para hoje, a gente tem o elaborar. Oleine, eu só queria fazer um comentário aqui do seguinte. Claro. Na questão da língua inglesa, né? Igual você está falando. E assim, o que eu percebo é que os alunos mesmos, eles se excluem. Tipo assim, para que eu vou aprender inglês? Sabe? Então, os próprios alunos já colocam essa barreira, eles próprios já se excluem. Então, assim, o meu desafio na sala de aula
está sendo conscientizar esse aluno da importância do inglês para eles e que eles podem. E que eles podem fazer uso desse idioma. Sabe? E, assim, é incrível como eles mesmos se colocam assim, como se não fossem capazes. Eu acho que é a própria sociedade, né, que faz com que eles tenham essa concepção. Exatamente, Márcia, tudo agora, sabe? Porque, assim, a sociedade é estruturada de forma a manter as pessoas de uma camada socioeconômica mais baixa, a manter essas pessoas neste lugar. Né? Então, assim, o que eu lamento muito quando os alunos têm esse tipo de postura, não só com o inglês, mas com a escola, com a educação de um modo geral, é que eles estão corroborando este poder maior que quer mantê-los subalternos. Entende? Então, assim, essa subalternização do outro, ela interessa ao poder, ao capital, porque o capital precisa de mão de obra barata. Um sujeito educado não é uma mão de obra barata. Entende? Então, tipo assim, essa é uma questão que nós vamos discutir ainda quando a gente discutir a esfera pedagógica da educação linguística. Lembra? Eu coloquei várias esferas. Tem a esfera política, a esfera social, a esfera emocional, a esfera pedagógica e a esfera formativa. A gente vai discutir essa questão sua aí, que não impede que a gente converse sobre ela antes, tá? Né? Mas a gente vai discutir mais a fundo quando a gente chegar lá. Agora, essa é uma questão que me entristece muito quando eu vejo os meninos dando de ombros, sabe? Não quero saber de escola, não quero saber de estudar, não. Eu quero trabalhar, ganhar meu dinheiro para comprar meu celular, sabe? Então, tipo assim, são pessoas que corroboram o próprio lugar de subalternidade. Para fortalecer esse sistema, né? Para fortalecer, entendeu? Fortalece o sistema e não sai desse ciclo vicioso. Não sai mesmo, não. É triste demais. E aí o nosso trabalho, o que eu estou querendo, assim, né? Que o nosso trabalho seja um trabalho de criar oportunidades de percepção dessas pessoas sobre o que elas estão fazendo. Entendeu? Sobre o que elas estão fazendo com elas próprias, com a sociedade, com as pessoas que estão em volta delas. Né? Porque, assim, uma pessoa numa família que sai dessa posição de subalternidade, ela tem condições de, às vezes, levar outros com ela. Né? Uma pessoa que não sai, ela se mantém ali e mantém os outros com ela. Né? Então, é grave. Né? É grave. E uma forma que a gente pode tentar interferir nisso é justamente pelo meio político. Porque é a política que toma decisões. Uma coisa que não ficou claro para mim. Por que essa forma política está agindo de uma maneira tão negativa com relação à educação? Qual é o foco dessa política? Não entendi onde eles querem chegar. Eles estão fazendo o caminho inverso, por quê? A gente não compreende. Bernadette, porque assim, tem vários interesses atrás disso, né? Por trás disso. Você veja que o discurso da atual presidência é um discurso nacionalista, né? Porque o Brasil, porque nós, o Brasil, só que ele é só discurso, porque na prática ele é entreguista, né? Porque ele está entregando o país para a iniciativa privada, que normalmente é internacional. Então, o que mais você vê hoje nas escolas públicas são ações de instituições privadas. Fala comigo se não é, gente. É o Instituto Ayrton Senna, é o British Council, sabe, você tem um monte... Não, na nossa escola, Lena, está implantado o GID, que é um órgão do governo aqui de Minas Gerais. A sede dele é lá do Rio de Janeiro e interfere nas ações da escola. Pois é, tá vendo? Né? Enquanto isso, cadê a pergunta para vocês? Cadê o envolvimento do professor? Cadê perguntar para o aluno? Cadê reunir as pessoas e dizer, gente, nós somos uma comunidade escolar, o que a gente quer para essa escola, onde a gente quer chegar, sabe? Como é que a gente quer construir os nossos caminhos? Sabe? Que aluno é esse? Que cidadão é esse que a gente quer formar para esse país? Cadê essa conversa? Um outro, só rapidinho, um outro aspecto com relação à política que impacta das políticas públicas do governo federal,
do corporativismo, né? Você pode Aham. ver que é extremamente corporativista. Haja vista, quando se você falar em concursos públicos, abre os sites de concursos públicos, para o Exército, tem zilhões de concursos, entendeu? É, Olha para a área de saúde, para a área de educação, pois é. né? A questão é de decisão política. Você falou Decisão. muito bem quando você caracterizou, né, o que é esse governo, né? É. É isso aí. É isso mesmo, Marco. Ô, gente, eu tô preocupada só com o tempo. A gente tem Não é aí só isso, não. 5 minutos. Nós temos 5 minutos ainda. Eu posso falar na próxima reunião, só fazer um adendo a esse assunto, que Aham. eu acho que dá tempo, porque é o seguinte, claro que né, muito disso é a presidência, mas o que eu vi foi que realmente a insatisfação do governo federal com o fato de que nós somos um dos países que colocam uma das parcelas mais consideráveis do PIB com a educação e o resultado realmente não está havendo, né? Por exemplo, nos índices do PISA, nós somos um dos últimos. Então, claro que né, eu estou tendo um pensamento simplista, mas, ao meu ver, muito disso aí é um pensamento, olha, se nós estamos gastando essa quantia exorbitante de dinheiro e não está havendo resultado, então vamos entregar para a iniciativa privada e ver se eles resolvem, Pois é, entendeu? né? Mas é aquela história, né? É, na hora que o pneu do meu carro fura, aí eu não sei trocar, o que que eu faço? Eu jogo o carro no barranco? Peça alguém para trocar para mim. Né? Entende? É tipo assim, né? A gente tem problemas com a educação brasileira, temos e são complexos. São muitos problemas. Sabe? Por exemplo, você quer ver um problema só? É o professor não ter a oportunidade de fazer formação continuada. Veja, os professores que fazem parte deste projeto aqui, eles têm que pedir, negociar com a escola para eles conseguirem a sexta-feira à tarde para poder vir fazer um projeto de formação continuada, que deveria ser de interesse da sociedade. Com certeza. Entende? Então, esse é só um negocinho que eu estou dizendo aqui. A gente pode fazer um elenco gigantesco de problemas. Falar da escola plural também. Como que você educa o aluno desde o início do ensino fundamental, que ele só tem que ir na aula para ser aprovado? Pois é, mas tá vendo? Mas essa também é uma visão simplista, desculpa, viu, Lucas? Mas tem. Não, sim, são simplistas mesmo. É, Mas assim, são várias visões simplistas para gerar uma opinião não tão simplista. pois é. Mas existem inúmeros problemas. Que é uma opinião superficial, na verdade, essa de dizer, a educação, a gente investe muito dinheiro, não funciona, e esse discurso do não funciona também. Porque se não funcionasse, nós não estaríamos aqui. Eu sou filha da escola pública. Eu estudei escola pública a Não, minha vida inteirinha. e Aonde é isso que não é minha está? opinião, Leina. Isso não é minha opinião. Isso eu estou Eu citando sei. palavras do nosso presidente, palavra por palavra. Eu sei, não tô, eu tô justamente chamando atenção para isso, né? Que é esse discurso, que é um discurso simplista e que não leva em consideração quando as pessoas dizem assim, a escola pública no Brasil não funciona. Como assim não funciona, gente? Né? Assim, nós estamos aqui, né? Assim, eu estudei escola pública a vida toda, todinha, toda inteira, gente. Fiz tudo, né? Ensino Também. fundamental, ensino médio, graduação, mestrado, doutorado, tudo, Eu também. né? Olha isso. Então, se a gente tem problemas, com certeza, né? Mas a gente tem sucessos também, e os sucessos nunca são mencionados, Não são. Leina, o né? Colégio Militar de Belo Horizonte aprova mais alunos para a Universidade Federal do que o Bernoulli. Ninguém Pois fala é, disso. olha aí, tá Ninguém fala vendo? disso. Exatamente, é isso, né? Nossa, é isso, gente, é isso aí. Olha, vamos mudar então? Já Tá? coloquei o link Outro já no link, chat. tá? Tá. Obrigada, gente. Peraí, tá no A chat? Deixa eu gente que pegar aqui. agradece. Tá no chat. O tanto que a gente aprende. Obrigada, Sem Bernadette. dúvida, sem Até dúvida. já, beijo. Beijo.
Lucas? Hello? O que aconteceu, será? Ah. Ele parece que está com algum problema. Você precisa de alguma coisa, Lê? Não, eu só queria dizer uma coisa, queria que ele escutasse também. Ah, sim. Gente, olha só, eu sou essa pessoa, assim, bem, como é que eu vou dizer, aguerrida, né, com essas coisas, essas questões. Então, quando eu falo, assim, eu não tô brigando com ninguém, não, tá? Eu tô brigando com o mundo, com o planeta, com esse governo, com essa coisa toda, assim, tá? Eu não tô brigando com vocês, não, viu, gente? É porque eu sou assim mesmo, eu falo assim, tipo, né? Tá? Então, só para ficar claro isso. Viu, Lucas? Não, tranquilo, não. É assim mesmo, a gente tem que discordar. Se todo mundo concordar, não sai nada, não. Pois é, com certeza, mas, enfim. Marco, pois é. É isso aí, né? Ó, eu vou continuar, então, naquela presentation que eu tinha lá, que a gente tem outras coisas que eu queria, né? Estão vendo aí, gente? Estamos. Tá. Depois, gente, se talvez, às vezes no grupo, né, tem uma fala. Tudo bem que a gente está criticando muito, assim, né, aquela questão, o que o de fora fala sobre o daqui de dentro e não a gente mesmo fala da gente, né? Assim, mas tem uma fala muito interessante chama Domenico De Masi, um sociólogo, ele fazendo uma análise do que é do Brasil, do governo do Brasil, né? Do governo, né, bolsonarista. E é muito interessante a análise que ele faz, que tipo assim, para onde que nós estamos sendo levados, né? Assim, do ponto de vista de... Resumindo, ele fala, em vez da gente estar falando assim, sobre o estado da arte das coisas, evoluindo, né, na educação e pensando na educação para ela evoluir o nosso país, a gente está tendo que perder o nosso tempo explicando o óbvio, né? Falando que a Terra não é plana, que né? Isso reduz o nível, né? Isso assim, joga a gente para baixo. Né? É uma tentativa de... Desculpem a palavra, né? A tentativa de emburrecer todo mundo, assim. É isso mesmo, Nicola. Eu acho importante quando assim, os filósofos, né, fazem leituras do mundo, porque é aquela história, né? Assim, uma coisa é o British Council se meter na educação nacional. Outra coisa é um filósofo fazer uma leitura, um sociólogo, né, fazer uma leitura de mundo, porque ele não tem interesses financeiros sobre nós. Entende? São coisas diferentes, né? O British Council tem um grande interesse no Brasil. Imagina se eles pudessem vender curso para todos os estudantes de escola pública desse Brasil. Vocês sabem quantos são, gente? Vocês sabem qual é o número de estudantes das escolas públicas do Brasil? Vocês têm noção? 100 milhões, né? Deve ser uns 100 milhões. Não chega a isso tudo, não. Na educação, em toda a educação brasileira, educação básica brasileira, a gente tem por volta de 45 milhões de alunos. Nossa, é muita coisa. Mas desses, Bernadette, 82,6%, eu acho, se eu não me engano, estão na escola pública. 82% de 45 milhões. Puxa vida. É na escola. Agora, você imagina o que é isso, Bernadette? Você imagina alguém dizer assim, olha, você vai abrir uma empresa num lugar em que você vai ter, com certeza, 40 milhões de clientes. Que triste. Olha. Que triste, que desvalorização. Né? Pois é. Então, assim, é um negócio super sério, sabe? É super grave. Por isso que eu falei, sabe, Nicola, o que o British Council tem a ver com a gente? Porque uma coisa é o British Council falar, outra coisa é o De Masi falar. Ele não tem interesses em vender nada para nós. Não está querendo terminar de colonizar a gente, né? Não. Ele está fazendo uma análise profissional do ponto de vista sociológico, filosófico, né? Entende? Você está falando em privatização, você viu que tristeza querendo privatizar a Petrobras. Eu falei, não acredito. Você falou em privatização, eu lembrei agora. O Marco fez um comentário anteriormente, né, quando a gente estava na sala anterior, justamente sobre isso, dizendo em várias outras
instâncias, né, da sociedade, da nossas, né, do nosso funcionamento, da nossa estrutura do país, que também estão nessa linha aí da privatização, na fila da privatização. Se esse governo for reeleito, quando acabarem esses 8 anos, o Brasil não existe mais. Sim. Gente, se Né? eu falar que quanto à privatização eu concordo, vocês vão me odiar muito? Depende. Não, de jeito nenhum. Você tem direito de ter opinião. Claro. Não, eu ia falar depende da privatização, mas pode falar. Não, pelo seguinte, porque o argumento que eu vejo muito é que a Petrobras está assumindo nesses últimos tempos um lucro de 50%, enquanto companhias como a Shell e a BP, que têm participação mínima na regulação dos preços dos combustíveis do nosso país, estão tendo uma margem de lucro de 25%. Né? Então, o argumento é que, primeiro, você deixando a Petrobras como sociedade de economia mista, você abre novamente a oportunidade dela ser saqueada por corruptos. Então, não estou dizendo que vai acontecer, mas é uma possibilidade. Você abrindo ela para o capital externo, primeiro que ela vai ter, com certeza, a finalidade do lucro, só que no contrato de venda, o governo pode estabelecer mecanismos para quê? Policiar o preço. Entendeu? A partir de tal porcentagem de lucro, você não pode colocar. E poderia, aí tem um argumento. Mas o governo poderia fazer isso agora, porque o governo tem o direito de interferir, mas o governo federal não quer enfiar o dedo na Petrobras mais, porque a Petrobras está do jeito que está e a cadeira da presidência da Petrobras virou uma cadeira elétrica. E quem senta ali é executado politicamente. Então, assim, é uma situação... Eu não sei, é um quebra-cabeça faltando 200 peças para completar. É difícil demais. É difícil sim, Lucas. Essa questão da Petrobras é porque, assim, na verdade, existe uma proposta também que não é de vender a empresa toda, né? É um percentual. O governo brasileiro, o Brasil, que não é o governo brasileiro, a Petrobras não pertence ao governo brasileiro. A Petrobras pertence ao povo brasileiro, né? Ao país e não ao governo. Né? Então, assim, e aí a empresa continua sendo nossa. Ela continua sendo nossa com um percentual pequeno, né, ou menor do que o nosso, de interferência estrangeira. Quer vender participações, né? Participações. É o jeito que ela é já. Ela é sociedade de economia mista. Pois é, mas eu acho que o que eles estão querendo estrangeiro, participações. é ampliar essa participação. Né? Assim, porque são duas propostas, pelo menos que eu entendo, né? É uma proposta essa de ampliação e a proposta de venda. E a proposta de venda não é uma boa proposta. Nada que a gente vendeu até hoje deu certo. Igual, eu não quero assim, me delongar, não, desculpa. Não pode falar, pode falar. Pode falar. Rapidinho, nós temos um exemplo aqui em Minas também, com a CEMIG, né? A CEMIG é uma empresa lucrativa que paga dividendos ao Estado, dividendos altíssimos, né? O governador quer vender a empresa toda, entendeu? Só que antes de vender a empresa toda, ele está sucateando a empresa, né? Trazendo os afiliados de outros estados. Então, quer dizer, eu conheço bem, que eu trabalhei muitos anos como economista na área da diretoria da empresa, e sei que a empresa era lucrativa, eu acompanhava os balanços, a rentabilidade, e ela paga dividendos ao Estado, entendeu? Nunca deixou, nunca faltou. E a patrimônio do povo mineiro, né? Como você Exatamente. disse. Eu acho que essa que é a questão, né? Porque assim, tem questões políticas de interesse financeiro, né, por trás disso tudo, porque veja, um governo que consegue um apoio político do capital estrangeiro é um governo que consegue se reeleger porque tem dinheiro para investir. Entende? Então, assim, é interesse conseguir um apoio estrangeiro. Né? Assim, agora, esse apoio custa não só grana, né? Custa também o futuro do país, a independência do país, a soberania do país sobre os seus próprios recursos. Né? Então, tem aquela muito história. Medo também, né, Lena? Oi? Tem muito medo também, né, de deixar a Petrobras na mão do Estado e acontecer o que acontece com a Eletrobras. A Eletrobras é uma companhia que é nossa, controle do governo, né, no controle do povo,
em tese era para gerar muitos recursos para o nosso país e tomou 300 bilhões de prejuízo nos últimos 20 anos. Pois é, eu acho que é a mesma história do acho que é a mesma história do carro, sabe? A gente não investe em educação nesse país, a gente não educa as nossas crianças, jovens, né, para se tornarem adultos pensantes, críticos, participativos, né, na sociedade. E aí depois a gente quer jogar o carro ladeira abaixo porque a gente não conseguiu trocar o pneu, sabe? Assim, eu acho eu acho que não deu certo, joga tudo fora. Joga tudo fora, né? Então, assim, eu acho que é isso, sabe? A gente não conseguiu moralizar, então vamos vender, sabe assim? Né? A gente não consegue, a gente cria os discursos do falimento, a saúde pública não funciona, a educação pública não funciona, sabe? A gente sucateia os órgãos que estão dando certo para a gente poder vender, para poder fazer outros interesses escusos que estão aí né, subliminares. E aí, pronto, a gente joga o carro fora, sabe? Assim, eu acho que essa é uma prática no Brasil, né? Assim, e essa é uma prática que a gente precisa olhar para ela, antes da gente, né, pensar nessas outras falas, né? Disso ou daquilo. Enfim, acho que mais ou menos isso, né, gente? Mas vamos que vamos, podemos voltar para cá? Claro. Então. É ótimo para fomentar a discussão. Pois é, exato, ótimo mesmo. Então, aqui no Elaborar, a ideia é que a gente então comece a pensar, né, em nós, nessa história toda, né? E aí eu trouxe aqui algumas questões para pensarmos, para a gente pensar juntos, né? E tentei fazer uma coisa mesclada como vocês queriam, que vocês me pediram na semana passada. Então aqui, what's your opinion about the idea that teaching is a political act? What does the idea of indoctrination have to do with this? Sem partido, estamos aí. Exato. I asked these questions in English because you asked me last week to, to have like a mix of Portuguese and English. So that's why I just put these questions in English here. But I want you to feel free to discuss and talk in any language you like, okay? And that we can understand, of course. Please don't speak German because I don't speak German. Awesome. So, então. I think that for the teachers, to cheat is not a political act for our teachers. Political act is for the politicians, for them, not for us. So, when you ask, my opinion is that. Okay, Bernadette. People, do you agree with Bernadette? I don't, because from my point of view, the political act is in the fact that we, our actions, the way we, let's say, the way we act and the way we move and the way we will do things as teachers is political, because every choice, every intention with what we have with our projects and activities is political, because the very idea of indoctrination that is trying to be that is like, that has become common sense, is the fact that there is some, that education is something neutral, and there's nothing neutral. We always talk from a point of view. We always we all have a background. No discourse, no speech is neutral. So the idea that the education, most people who defend the idea of that there's indoctrination going on in schools, they don't have a clear idea of what the pedagogical process is like,
and they basically have a depositary view of education. And a bank view of education. Bank view, okay. We often talk about this in Portuguese because it's Paulo Freire, right? Yeah. And that's how I am a teacher now, but I see myself a lot as a student. I mean, when I go to the schools, I'm not making like any kind of judgment, okay? But most of the schools I go to teach, I am the youngest. Mm-hmm. And I feel like I am closer to the students. Not that the teachers that are older than me, they can be closer to the students. It's not that. But I have somewhat a fresh memory of high school and of elementary school. And my generation, I consider myself as the Z generation too, which is the generation of the students that are in class now and we are teaching them. They're very tired. We are very tired of just accepting information because information is out there, is in the internet. We can access that. And isn't that an indoctrination? Just making an education that is, we just have to work with syntax in Portuguese and English, in math with calculus, and in geography with what are the continents and where are the countries. Why can't we think? A lot of people who defend the indoctrination idea are the people who don't see the education as a place to think, as a place to criticize. And you can criticize from any point of view, like we did here. Lucas had his point of view, Lena had hers, and this is very positive. And the indoctrination discourse is something that takes this dialectic perspective of education away. If Andrea were here today, she would say that all education is indoctrination somehow, you know? But it depends on what kind of indoctrination you are doing. You know? I just remembered, Lucas and Thiago, that we didn't put the links in our private group, so Andrea didn't have the links to come here today. Wait, I did. You did in our private group? Wait, private? No, I put it on Educoli and Concol in both groups. Yeah, but she's not in these groups. She's Oh, just in no. our private one. Yeah, Oh, I forgot yeah. it too. Don't worry, I forgot it too. Okay, no problem. Okay, Nicola, thank you very much. Guys, anybody else? Thank you. Lena, I Yes. would like to understand the meaning of indoctrination. What is the meaning of this? Ok. Então, Bernadette, seguinte, olha só. Sabe essa coisa de assim, quando tava, por isso que eu acho que foi o Lucas, não foi, Lucas? Você que falou logo de cara, assim, olha a escola sem partido aí. Não foi isso? Fui eu mesmo. Né? É porque eu não tô vendo vocês, mas eu acho que eu reconheci pela voz, né? O Então, Lucas esconde a carinha dele, ô dó. Né? Não, é do cone inteiro. Vocês estavam cansados da minha cara já, ué? Não estamos, não. Nós estamos cansados de ver essa bola azul aí. Tá bom, peraí. É que eu tô sentado aqui, tá arrumando. Sou um pouco estranho isso aí, mas tudo bem. Tá bom, tá bom. Então, quando começou essa da escola sem partido, sabe, Bernadette, essa proposta da escola sem partido, ela se alicerçava na suposta doutrinação de esquerda que estaria sendo feita pelos professores nas escolas brasileiras.
Ah, tá, agora entendi. Entendeu? Então, assim, eu estou usando as palavras bem assim, eu estou escolhendo a dedo, tá? Sim. Suposta doutrinação de esquerda que estaria sendo feita nas escolas brasileiras. Que horror! É, Agora entendi. entendeu? Então, a proposta da escola sem partido, né? Porque, olha só, é de que não houvesse esta tal doutrinação de esquerda nas escolas. Verdade, não Tá? deveria. Então, mas acontece que, na verdade, não é que há uma doutrinação de esquerda, gente. Né? E nenhuma toda educação, e aí, Bernadette, eu vou discordar de você, porque assim, toda educação é um ato político. No sentido que a Nicola estava explicando, né? Que nada é neutro. Então, Sim. quando você ensina alguma coisa, você está ensinando a partir da sua perspectiva, de como é que você enxerga o mundo. Então, se você resolver ensinar para o aluno apenas gramática, vamos colocar dessa forma, tá? Você tem duas possibilidades de ensinar a língua para o aluno, né? Digamos assim, vou colocar bem grosso modo, tá? Que é para a gente poder ter essas duas possibilidades, para a gente ver isso assim com mais precisão, digamos. Então, a gente tem, de um lado, a possibilidade do ensino gramatical e do outro, a possibilidade do ensino crítico. Qual que é a diferença entre essas duas coisas? A primeira, que é o ensino gramatical, se volta unicamente para a língua em si, para as estruturas da língua, para a língua como código, né? Então, como é que a língua se estrutura? Tá certo? Então, quando eu ensino isso para o aluno, eu vou ensinar para ele a formar frases, né? A dizer coisas que nem sempre estão relacionadas com ele, com o aluno. Às vezes são coisas assim, tipo, coisas banais, do tipo, o que você fez no final de semana. O aluno está passando fome, mas a gente está lá perguntando para ele, porque no livro está escrito o que você fez no final de semana. A gente está tratando do Mr. e da Mrs. Smith, que o aluno não sabe nem quem é, ele não sabe nem pronunciar o nome dessas pessoas, mas a gente está tratando da família deles, que eles têm um filho, uma filha, um casal, um cachorro, um carro na garagem, uma casa grande para morar, porque eles moram nos Estados Unidos, sabe assim? E a gente está tratando dessas coisas, como se isso não fosse político. Isso é político, porque isso está tratando de uma visão de mundo que é uma visão de mundo que não é real para este aluno. É uma visão de mundo que vende uma cultura outra como melhor que a dele. A família tinha a casa, o carro, o cachorro, a escola, os coleguinhas, aquela vida bacana, que muitas vezes, bacana entre aspas, que é vendida como bacana, que muitas vezes o aluno não tem. E aí, por mais que o aluno tenha uma outra vida que também é bacana, não é reconhecida como tal, porque a vida que ele tem não é aquela. Entende? Então, isso é político. Quando a gente ensina só gramática, sem nada disso que eu estou dizendo aqui, não tem Mr. Smith, não tem cachorro, nem nada, ele tem só frases de gramática. Né? A gente está ensinando ao aluno que he, she, it, is, we, they, you, are. Sabe? A gente está ensinando isso para ele. Não tem frase nenhuma, tem só estrutura. Muito bem. Então, o que a gente está fazendo? A gente está tirando do aluno a oportunidade, negando, silenciando para ele a oportunidade de entender que língua é mais do que estrutura. Língua não é só isso. Língua é a forma que a gente tem de entender o mundo, de estar no mundo, de se relacionar com as pessoas. Não é só como eu digo as coisas, mas o que é que eu digo, da onde eu falo, por que eu falo o que eu falo, com quem eu estou falando, com que intenção eu estou dizendo o que eu estou dizendo. E aí isso é educação crítica. Não é uma educação para o aluno pensar o que eu quero que ele pense. É uma educação para o aluno pensar. Ele vai pensar o que ele quiser, mas ele vai pensar. Ele não vai ficar sendo aquele aluno técnico que sabe colocar um verbo num lugar, que sabe preencher uma lacuna, mas que não sabe fazer uso dessa língua para expressar as ideias dele.
para reivindicar, para lutar, para concordar, para discordar, para perguntar, para dizer coisas, para fazer perguntas. Ele não sabe. Entende? Então, quando eu ensino gramática só, eu também estou sendo política. Também é um ato político. Só que é um ato político que mantém o aluno na subalternidade. E será que o professor da atualidade, ele hoje desempenha esse papel, como você está explicando aí, de ensinar a língua inglesa focando apenas a sua estrutura? Então, Bernadette, eu acho que ainda tem um bocado disso acontecendo. Muito mesmo. Hã? Tem mesmo. Muito. Os sistemas educacionais, eles são todos centrados, os currículos são todos centrados em gramática, né? São, assim, coisas totalmente descontextualizadas, né? Na rede privada ainda é pior, porque você tem que seguir aquilo, porque se você não dá aquilo, você não deu o livro aluno pagou o livro não foi usado, o pai comprou o livro, porque tem que ser isso, tem que ser aquilo. Muito isso. E aí, ainda que não seja só com foco na gramática em si, sabe, Bernadette? Só na estrutura, é igual a Nicola está falando, né? Tem o livro, tem que usar o livro. Certamente no livro não tem só gramática. Vai ter lá o Mr. Smith e a Mrs. Smith, entendeu? Vai ter lá uma discussão sobre viajar pelo mundo. Vai ter lá uma discussão sobre o lixo que a gente produz, sabe? Assim, vai ter coisas no livro, né? Mas, assim, muito poucos desses livros são, de fato, críticos, que convidam o aluno a pensar criticamente, a ter uma opinião própria, a se posicionar diante daquilo, a fazer reivindicações, a dizer com o que ele está satisfeito e com o que ele está insatisfeito, o que ele quer, como é que aquilo impacta a vida dele, que lugar que ele está ocupando nessa sociedade. Poucos materiais fazem isso. É verdade, você tem razão. Então, inclusive lá na frente, quando ele for enfrentar uma entrevista para emprego, que eles vão focar isso que você está explicando, o seu pensamento crítico sobre determinadas situações, o aluno realmente não foi treinado lá atrás na escola, como você está explicando, e ele com certeza vai se sair mal demais na entrevista desse pensamento crítico. Sem falar, Bernadette, que além da entrevista do trabalho, ele também se sai muito mal naquela que é a atuação dele como cidadão na sociedade na qual ele atua, na qual ele circula, a qual ele pertence. Sim. Então, esse é um sujeito que, se assim os lixeiros, os garis fizerem greve, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer, um absurdo a cidade ficar suja. Ele não vai parar para pensar, por que os garis estão em greve? Qual que é o papel dos garis na sociedade? Qual que é a reivindicação que eles estão fazendo? Como é que a gente pode valorizar esse trabalho? Quem são essas pessoas que trabalham como gari? Sabe assim, ele não para pensar nessas coisas. Tá certo. Entendeu? Greve dos professores, provou isso aí. Oi? A greve dos professores provou isso aí. Exatamente. Eu quero, quantas vezes alguém não comentou, você já escutou alguém falar, mas não é possível o professor ganhar tal salário, sendo que ele chega ali e dá 2 aulas, cada uma de 2 horas. A pessoa não tem a mínima ideia do preparo que você tem que colocar naquelas 2 aulas que você tem que dar na semana, às vezes. O trabalho você vai fazer depois. Nos exercícios que você tem que corrigir, na revisão que você tem que fazer. É algo assim, muito absurdo. Parece que nós estamos vivendo uma bolha. Cada um fala da sua bolha e ninguém sabe da bolha do outro. É isso mesmo. Então, é isso aí que o Lucas está dizendo, é mais um exemplo dessa história. Então, Bernadette, toda a educação é um ato político. Entendi. Entendeu? Dentro desse foco mesmo, né? Né? E assim, essa doutrina, né, ela vai acabar acontecendo. Só que o que o governo quer é que a doutrina seja dele. Entendi. Entendeu? Porque a escola, ela nasceu como uma ação de elite, né? Porque a elite precisa que o subalterno leia e escreva, saiba fazer conta. Né? Certo. Sabe? Então, tipo assim, escola sem partido é uma aberração, no sentido de que sem partido também é uma ideologia. Muito confuso.
Né? Demais. Então, o Mas projeto deu de pra lei, eu entender não um sei se pouquinho? vocês Eu chegaram a respondi ver o a tua projeto pergunta? de lei. Entendi, respondeu sim. Respondeu, clareou bastante. Obrigada. Diga, Lucas. Não, eu estava só falando, no projeto de lei do Escola Sem Partido, tem alguns pontos que realmente são válidos, na minha opinião. Mas existem pontos, por exemplo, eu até peguei ele aqui que eu queria confirmar uma coisa. É o item 4, desculpa. Item 4 e o item 2. Na minha opinião, são totalmente válidos. São: o professor não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. Válido. Realmente, eu já vi ocorrência de alunos serem, não humilhados, mas, né, comentários de má fé serem feitos devido a algum tipo de crença, algum tipo de posição que o aluno tem. Isso realmente, esse comportamento tem que ser policiado. E o item 4, que é ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Esse item, para mim, é lindo na teoria. Na prática, quem que diz o que é principal? E aí? Boa. Quem Né? decide Pois é, isso? porque é isso, né? Porque é isso, né, Lucas? E aí fica aquela acusação, as acusações que ficavam naquele momento, de gente querendo filmar professor dando aula, acusar professor de estar doutrinando aluno, sabe? Uma coisa assim absurda. Imagina você policiado dentro da sua sala de aula. Olha isso. Né? Por isso a gente fala Não, realmente, tem alguns casos absurdos mesmo, mas não sei lá, vamos ser razoáveis, né? Por favor. Pois é, porque aí a gente não é assim que a gente trata. De novo, não é jogando o carro do barranco, sabe? O que a gente faz é formação inicial, é formação continuada. A gente não filma professor para colocar na rede, constranger, mandar embora. Que isso, gente? Sabe? É Pois é. Né? Você fica, o professor fica com medo de falar. Ele não tem, ele vai falar, poxa vida, se eu cometer um deslize aqui, amanhã eu sou cancelado. E aí? Exatamente. Entendeu? Depois eu vou mandar um vídeo. Aí vira aquela educação manufaturada. Exatamente. Aquilo que o poder quer que seja ensinado. E aí a gente deixa de viver numa democracia, entende, gente? Porque a gente não pode pensar mais. A gente tem que pensar o que querem que a gente pense. É uma ditadura, né? Exatamente. Né? É isso. Bom, sigamos, porque senão não dá tempo. As teachers and teachers to be, how do we feel in relation to the governmental politics that impact Brazilian education, and how much are we involved in such politics? So how do we feel, and how much are we involved? Essa pergunta que eu coloquei embaixo, como o nosso comportamento contribui para o estado atual das coisas? É um comportamento de aceitação? O que você acha? Sim. Sim, Se né? eu digo amém, eu estou compactuando, né? E aí? Pois é. Aí eu vejo o exemplo que uma professora, foi a Márcia, um exemplo que a Márcia deu, que não compactuaram na escola dela, quiseram impor, a diretora veio, cortou e não deixou. Exatamente. Muito, muito válido. Exatamente. Quais são os sentimentos que vocês têm, gente? Fala aí, Márcia. Márcia, você tá aí? Cadê Márcia? I'm here. Cadê o Marco? Cadê Esconde a carinha também. Aqui. But I don't agree with the majority of the situations that the politicians impose for us. On us. And especially in the education. And I try to motivate my students to fight against this. When
give them activities that make reflect about their lives and fight against these terrible situations. Very good. See, that's it. So that's the behavior that I'm asking about. How does our behavior contribute to the to the status quo? Do we contribute? How do we do it? Or how do we resist it? See, so I try to make them reflect about all the situations. When they make reflection and find solutions to the problems on their lives, I think it's the way that I contribute to them. Okay, wonderful. And Marcia, how do you feel in relation to the politics? What feelings do you have? I'm angry. So I feel so bad with this. Okay. And are you involved in this politics? Vou falar em português, Lena. Claro. Fica à vontade, fica à vontade. A gente acaba envolvendo, não tem jeito. We get involved. Porque a gente vê tanta injustiça, a gente vê tanta coisa errada que a gente não consegue ficar calada. E assim, principalmente no contexto da escola, né? Nós tínhamos umas direções antigas que puniam muito professor. E o grupo de professor se uniu para poder acabar com essas situações, sabe? Porque eram muitas coisas impostas que vinham de cima para baixo. E que a direção acatava, e como diz, né, o professor aqui. Então, mas o que aconteceu, né? Um grupo de professores, né, e a gente se envolveu, se uniu para que a gente conseguisse lutar por isso. Então, hoje na escola, nessa escola que eu estou, nada acontece com opinião somente da direção. Tem aquele, sabe, passa por todo mundo. Que legal. E é quem está chegando, é quem é mais velho, lá não tem esse, porque eu tenho aqui 30 anos, que a minha opinião equivale. Não. Quem chega tem o mesmo peso de quem está lá há muito tempo, sabe? Isso que eu acho bacana. Legal. Então, é assim... E é uma construção que foi feita, sabe? Esse grupo se fortaleceu desse jeito. Aí eu só vou dizer uma coisa para você, muito legal isso aí, hein, Márcia? Essa é uma coisa bacana, tá vendo? Quando as pessoas dizem, não funciona, ninguém tá nem aí. Não é verdade que ninguém tá nem aí. Tem gente organizada, tem gente que tá aí sim, igual você falou, a gente não consegue não se envolver. Agora, é verdade, por outro lado, que tem gente que consegue não se envolver. Tem. Né? Sempre vai ter. Tem gente que... Aí eu vou voltar na história de toda educação é um ato político, né? Todo comportamento também é um ato político. Porque a pessoa, quando ela não se envolve, ela fala, eu não gosto de política, eu não vou me envolver nisso. Ela está se posicionando. Porque ela é, né? Ela não é neutra. Ela está se posicionando. Só que ela está se posicionando do outro lado, que não é o lado da luta. Não. Ou seja, ela está corroborando. Se omitindo, né? E está se omitindo também. Está se omitindo. Igual uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, né? Eles falam assim, a escola pública não pode ter data show nas salas de aula, escola pública não tem isso, escola pública não tem aquilo. Essa diretora que entrou na escola, né? Nesses anos de pandemia e tudo, a nossa escola, ela estava à deriva. Tá igual o título da nossa apresentação aqui, ela estava à deriva. Por quê? As direções anteriores só queriam entrar para fazer vista grossa, não se interessavam pela escola. Essa diretora que entrou, ela fez uma repaginada na escola. Ela trouxe projetos para dentro da escola, ela conseguiu fazer com que a escola conseguisse parceria para fazer a pintura do muro, a pintura da escola, fez parceria com a CEMIG para poder trocar a fiação toda da escola. Olha só. Implantou um projeto lá de preparar cursinho preparatório para o Cefet e para o Coltec, para alunos que não têm condição. E eu fico assim, muito impressionada, Helene, porque os meninos chegam com a marmitinha.
sabe? Para esquentar no micro-ondas. Eu falo assim, vocês já estão começando com a vida universitária. Eu fico brincando com eles. Mas, assim, ela fez muito para a escola, sabe? Então, assim, você tem que entrar com esse espírito para doar também. Você tem que querer, não é? Entender que é possível, né, Márcia? Então, quando as pessoas falam, não funciona, não dá certo, não tem, não adianta. Claro que adianta. Olha aí. Olha esse exemplo. Mas se você não pintar, não vai ter jeito. Claro, se você não quiser. Né? Lógico, com certeza. Ela é um excelente exemplo para outras diretoras, né, Márcia? Né? E um exemplo de que é possível, né, gente? Exatamente. Ela corre atrás mesmo. Nossa Senhora. Claro que dá trabalho, né? Mas é isso. Dá. Né? Lógico, mas ela quis ser diretora. Né? Ela abraçou, Vilene. Abraçou literalmente. É isso aí. Bacanésimo. É um trabalho de diretora mesmo. Exatamente. Né? Não é só para inglês ver, como diz o outro. Não. Né? Gente, eu fico tão emocionada, sério, de ouvir uma coisa dessa, porque desse relato, assim, né, o Márcio, da sua diretora, porque, assim, né, de ver esses meninos, você falou assim, eles estão levando a marmitinha, eles estão muito lindo. Sabe, isso é uma transformação, sabe? E assim, eu fico emocionada porque eu fico pensando assim, no quanto que dessa questão do nosso envolvimento, né? Quando a gente se envolve, as transformações que a gente provoca. E foi o que me fez ir para a educação, sabe? Ir para o ensino de língua, para a educação, mas no caso, o ensino de língua. Porque a escola foi tão violenta comigo, foi tão violenta a escola, que eu falei o seguinte, eu vou ser professora. Que você pode mudar, sabe? Né? Você pode e aí, ajudar. assim, não sei, tem hora que eu acredito que eu posso, tem hora que eu acredito que eu não posso. Mas você sempre pode, Nicole. Mas eu fico sempre assim, pode. nossa, aí eu falei assim, não, vambora, porque vai ter gente que eu vou encontrar no caminho, que eu vou dar a mão e a gente vai, né? Você sempre pode, nunca esqueça disso, você sempre pode mudar. Você sempre pode ajudar, sabe? E aí, assim, eu vejo como legítima a preocupação, sabe? De falar assim, aí o professor vai dar só o ponto de vista dele, ele não vai dar outros pontos de vista para o aluno se encontrar. Eu acho que é um pouco também do nosso desenvolvimento docente, sabe? Da gente saber fazer as perguntas certas, né? E de que, assim, eu vejo que os meninos hoje, eles valorizam a gente quando a gente tem humildade. Sabe? Da gente não se colocar naquele pedestal e falar assim, olha, tem esse ponto de vista e esse. Eu acredito nesse. Então vou te falar que tem esse e tem esse. Você, o que você acha? Sabe? Então, assim, eu acho que é isso que muda tudo, não é? Com certeza. É sim. E assim, eu acho que essa história, né, Nicola, eu não sei se assim, a gente sempre tem essa oportunidade. Agora, trabalhar na educação, gente, é uma grande responsabilidade. As pessoas é que banalizam isso. Mas é uma enorme responsabilidade. Olha o que essa diretora da Márcia fez. Né? Se você pensa na escola da Márcia, como ela disse, os diretores anteriores só entravam para deixar do jeito que já estava. Pensa nesse aluno que já estava nessa escola antes e que ele não tinha a oportunidade de se preparar para um Coltec, para um Cefet. Agora ele tem. Olha como isso muda a vida desse aluno, gente. Ô, Leine, são professores voluntários que apareceram, sabe? Da própria comunidade, eu acho. Tá vendo? Olha muito bacana. Que legal. Depois, Márcia, quero conversar com você. Quem sabe os estagiários ajudam lá. Mas né? eu tô querendo receber. Pois é. Bora, né? Bora lá. Bom, gente, tem essa pergunta aqui, eu acho que a gente pode pensar nela, né? Just to remind ourselves, as we are language teachers, what does language have to do with all this discussion? Né? E eu falei um pouco sobre isso antes, que é sobre a história de que é pela língua que a gente entende o mundo, que a gente se constrói, que a gente entende a gente sabe quem a gente é, que a gente entende quem é o outro. Tudo isso a gente faz pela língua. Então é por isso que toda essa discussão sobre política tem a ver com língua. Toda discussão de tudo tem a ver com língua. Porque qualquer coisa que a gente faz pela língua. Ou pelo menos por alguma forma de linguagem. Né? Então, assim, é por isso que a gente não pode se perder nessa nossa discussão. A gente tem sempre que se lembrar que nós somos professores de língua.
né? E que a nossa é uma responsabilidade enorme, mais do que da professor de, sei lá, né, de geografia, de história, porque, embora a responsabilidade deles também seja enorme, eles só ensinam história e geografia porque tem língua lá. Sabe? Passa tudo pela língua, gente. Exatamente. Né? Então, a gente não pode esquecer disso. E aí, eu vou passar para cá, que essa tarefa mega importante, porque a gente já venceu o nosso horário, eu não quero segurar vocês, mas eu vou colocar esses slides lá no grupo e eu vou pedir encarecidamente a vocês que façam essa tarefa para nós, para nosso próximo encontro. Que essa tarefa mega importante, porque é mega importante mesmo. Então, agora que tivemos a oportunidade de refletir um pouco sobre a esfera política da educação linguística, é hora de elaborar nossas ideias e sentimentos. Então, em 1 ou 2 parágrafos, conte como você, professor, professora de língua, se sente diante dessa esfera política. Se e como tem se envolvido nessas questões e os impactos de seus comportamentos sobre você mesmo, seu trabalho, seus alunos, sua vida. Então, assim, não é nada demais não, viu, gente? 1 ou 2 parágrafos para você contar para a gente. Na verdade, assim, é quanto você quiser. Mas, assim, né, eu coloquei aí 1 ou 2 parágrafos para ninguém se sentir assim, tipo, nossa, quanta coisa que eu tenho que fazer. Não. Escreva o que a quantidade que você quiser de escrever. Agora, pelo menos, assim, 1 ou 2 parágrafos para poder contar para a gente, né? Como é que você se sente nessa esfera política? Você acha que você está à deriva nessa esfera política? Você está meio perdido? Você esteve meio perdido? Como que é o seu comportamento dentro dessa esfera política da educação linguística? Você resiste? Você é complacente? Que resultados, que efeitos que o seu comportamento tem sobre você, sobre a educação, a sua sala de aula, os seus alunos, a vida de um modo geral, inclusive a sua? Né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho para nós, para a gente poder compartilhar, né? Que é o nosso próximo encontro, né? Que é o encontro do colaborar. Né? O colaborar, essa palavra colaborar, gente, ela vem do latim, né? Do laborar, né? Laborare, né? Que é o trabalhar. E o colaborar é trabalhar com, né? Trabalhar com o outro. Por isso que é o colaborar, né? Então, assim, e aí é quando a gente vem para compartilhar as nossas visões, né? Assim, como é que a gente, então, se enxerga, se vê dentro dessa esfera política, se a gente está à deriva, perdido, à mercê, ou se a gente está muito bem encontrado, muito obrigada. Né? E como é que a gente pode, então, se ajudar, né? Contribuir para que essa esfera esteja mais perceptível dentro da nossa profissão. Né, os impactos que ela tem sobre a gente, nessa história de governar as ações do outro. Né? Então, é mais ou menos essa a ideia do nosso encontro de hoje que eu tinha para compartilhar com vocês. As questões você vai mandar no grupo do Concol, né, Helena? Vou mandar a apresentação todinha. Essa toda que eu revisei hoje, até o finalzinho agora. Vou mandar tudo. E aí vocês podem revisar a apresentação vocês mesmos, se vocês quiserem, e vocês podem ver o penúltimo slide, que é onde está a tarefa. Ah, tá. Entendi. Tá? Tá, vou botar todos os slides. Ô, Márcia, e você podia divulgar essa diretora, inclusive, se a Helena achar possível, e você também, podia convidá-la para apresentar aqui para nós, dando uma força para ela. Ah, eu posso ver, né, com ela. Se a Helena concordar também. Claro, Bernadette, as ideias são todas bem-vindas, minha querida, com certeza, vamos convidá-la. Porque ela está sendo um expoente, então por que não dar ela a oportunidade, né? Claro, com certeza absoluta. É isso, gente. Assim, era o que eu tinha preparado para hoje. Algum comentário, alguma ideia, alguma coisa alguma reclamação, alguma sugestão? Comentário é aplausos que você merece de monte. Ah, para nós, então. E a reclamação porque já está acabando. Que ótimo. Os aplausos são para nós, gente. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Eu, assim, estou só um pouco preocupada dos nossos colegas, né?
assim, vamos ver se a gente incentiva o pessoal a vir, a comparecer aos nossos encontros, né? Ver como é que a gente faz isso acontecer. Se vocês puderem dar uma forcinha, eu agradeço muito. Pois. Tá, joia, Helena. Tá? Marco, você quer dizer alguma coisa? Marco ficou tão caladinho hoje. Não, nesse segundo momento agora. Mas está ótimo, porque estava só. Já estavam falando tudo que eu ia falar. Aham. Tá. Aí eu fui inserindo um pouco de inglês, que era o que vocês queriam também. Não, tá né? bom, ótimo. Vou fazendo um pouco mais, tá? Na medida Dividiu muito bem. Tá. Então é isso, gente. Agradeço muitíssimo. A gente se vê aqui na semana que vem. Tem Language Lesson dos meninos no primeiro horário. Depois a gente tem o nosso encontro aqui. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês... vai acabar o tempo já, então... o que vocês achariam se a gente invertesse, fizesse no horário de 2 horas esse encontro e no horário de 3h45 a Language Lesson? Pode, ué. Para mim, sem Para problema. mim, sem problemas. Por mim, tanto faz também. Mas eu acho que Márcia não pode, né, Márcia? Eu não... Mas assim, Helena, eu tento chegar e já ir direto, tá? Tá. Não, beleza. Só não na semana que vem ainda não. A gente está procurando as opiniões de vocês para ver o que vocês acham. Porque a gente tem tido dificuldade com os nossos palestrantes por causa do horário de 3h45, sabe? As pessoas não querem vir esse horário. Então elas falam, mas é no meio da tarde. Como é que eu vou picar a minha tarde no meio? Tá sabe? certo. E aí a pessoa quer vir às 2 horas, que ela dá a palestra dela e depois pode se retirar para fazer as outras tarefas que ela tem que fazer na vida, né? A gente, como a gente está aqui a tarde toda, então para nós talvez não faça muita diferença. Tá? Então por isso que eu estou perguntando, tá bom? Mas pode sim. Tá bom. Pode, beleza? sem problema. Tá bom, eu falo para vocês depois o que a gente resolver, tá? Tá. O que a gente resolver lá, tá bom? Ótimo final de semana para cada um. Muito obrigada. Beijo. Abraço Tchau, para tchau, todos. gente. Tchau. Obrigado. Obrigada, Thiago, Lucas, Obrigado. querido. Tchau, gente. Obrigado. Lucas, Agradeço. gravou essa... Gravei, tá gravado. Pronto, o Lucas vai colocá-la depois, gente, para Tá bom. vocês. Tá bom? Obrigada. Valeu. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Obrigada. Também. Tchau, tchau. Bye, Bom final de bye. semana.